Eu sempre falo que quando alguém me chama para fazer alguma palestra, o pessoal sempre vem morrendo de medo, né? Mari, quanto você cobra? O que que você, né? O que que você quer em troca? E para mim, eu acho que a maior troca é poder contribuir com as pessoas, poder explicar para as pessoas um pouco da minha perspectiva, um pouquinho da minha trajetória, conseguir contribuir, né? Uma das razões pelas quais eu escolhi CX como carreira é o quanto é sobre relações humanas, o quanto é sobre a gente poder retribuir, contribuir com empatia, e eu acho que parte disso é formação, tanto é que eu também segui nessa carreira de professora. Eu vou só compartilhar com vocês, e aí a gente discute um pouquinho mais, senão eu vou ficar só no bate-papo aqui e a gente não vai para a apresentação. Deixa eu só dividir aqui um minutinho. Já fechei todos. Eu estou trabalhando aqui no Canadá, são 2 da tarde, eu estou em Mississauga, que é próximo de Toronto, e aqui são 2 da tarde, 2:08 da tarde, então eu estou um pouquinho mais cedo que vocês. Estava super ansiosa, nem almoçar eu consegui, porque eu queria muito me preparar e vir para cá de uma vez, né? Ficar aqui logo, conversar com vocês logo. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Para mim ainda está parecendo que vocês não estão vendo o modo apresentação. Deixa eu ver. Tá aparecendo aqui. Ah, Tá aparecendo o slide dentro do PowerPoint, Mari. Então, peraí. Deixa eu fazer de novo, então. Porque eu compartilhei a apresentação, mas eu acho que ele não foi. Peraí. Aham, achei. Pronto. Gente, Google Meets não é o que eu uso no dia a dia, tá? Então, sou uma negação. Mas eu acho que agora deu certo. Bom, hoje a gente vai falar, a gente escolheu um nome tendencioso, mas hoje a gente vai falar, era um nome criativo, né? Do poder secreto da qualidade. Tem muitas coisas sobre CX que eu gostaria de falar com vocês. Muitas, muitas mesmo. Nem sempre a gente consegue falar de tudo que a gente quer numa palestra só. É muita coisa. Acho que CX a gente pode tocar em vários pontos. Mas antes de tudo, eu vou me apresentar, porque eu acho muita falta de educação não se apresentar, contar um pouquinho da minha trajetória de forma rápida, para a gente ir logo para o assunto principal. Eu sou a Mari, ninguém me chama de Mariana, tirando a Kátia, que me conheceu há 2 dias, então ela pode, e até porque eu tinha falado isso para ela, mas é muito difícil alguém me chamar de Mariana, tirando meu marido quando ele está bravo, e talvez a minha mãe. Mas acaba sendo Mari, o pessoal, né, pegou, e aí podem me chamar de Mari também, não se acanhem. Eu sou a mãe do João Pedro, da Arabella, que está na minha barriguinha, eu só não vou levantar. Quer dizer, eu posso até levantar, eu gosto de fazer isso nas palestras, não sei se vocês estão gravando, mas tem uma barriguinha pequenininha aqui, né? Então, normalmente o pessoal gosta. Se vocês me virem respirando assim, é porque é um pouquinho difícil, tem um bebê bastante grande na minha barriga, eu tentando respirar. Do Oreo, que é o nosso bulldoguinho francês, parceira do Bruno. Como o Frank já falou, sou professora de MBA em centralidade do cliente na Seda, que, inclusive, para quem quiser conhecer, a Seda ela é uma escola de educação executiva, mas ela tem bastante cursos também de curta duração, e para todos os níveis de CX e de CS. Então, é uma das escolas com a melhor reputação que eu conheço, e por isso que eu trabalho com eles há quase 3 ou 4 anos, e agora nem me recordo, mas já faz bastante tempo, porque eu acredito muito na forma de trabalho deles e acredito muito na seleção de profissionais que eles escolhem para dar aulas, né? Então, são sempre profissionais que têm experiência no mercado, não só experiência teórica, e que conseguem se comunicar com o público de uma forma didática. Então, eu gosto bastante de trabalhar lá. Me formei em RI, Relações Internacionais, porque, não sei, tenho MBA em Economia de Negócios também pela GV, também não estou usando, porque o meu negócio é cliente mesmo, gente. Então, é assim a vida. Vi que tem alguns ex-alunos aqui, muito obrigada pela participação, vocês são muito especiais. Quem já fez aula comigo sabe que a razão pela qual eu escolhi ir nesse caminho de troca é porque dar aula é uma forma de a gente também ficar, primeiro, ser humilde, e a gente se questionar de forma constante em relação às nossas convicções e o que a gente pode evoluir e pensar diferente. Então, para mim, esse caminho do CX e de dar aulas e falar sobre isso e fazer palestras que muitas vezes
pessoal já fica, nossa, morrendo de medo de chegar e acha que, nossa, meu Deus, vai ser um absurdo. E para mim é um presente. Então, estou super feliz de estar aqui com vocês. Feliz Dia da Qualidade. A gente vai falar bastante sobre isso. Enfim, gente, meu LinkedIn tá aí nesse QR Code, depois vocês me adicionam. Franklin, depois se você quiser pode mandar no chat meu LinkedIn. Não vou ficar falando da minha trajetória, mas enfim, trabalhei em bastante empresa diferente. Fintech, startup, multinacional, consultoria, banco, varejo. Hoje eu trabalho na Leger. A Leger é uma empresa aqui do Canadá, que é uma empresa de pesquisa, de market research. E o que a gente faz, ou começou fazendo, foi pesquisa, tipo Customer Insights para clientes, e a gente foi se desdobrando. Pesquisa desde a opinião política, pública, painéis, focus groups, grupo de foco, e aí a gente abriu um braço de consultoria de CX, que eu lidero hoje, e que a gente faz desde a implantação de ferramentas de voz do cliente, tipo Qualtrics, Medalha, até projetos mais consultivos, estratégicos, de a gente sentar, entender, olhar para o cliente, saber o que ele precisa, criar um programa de voz do cliente, estruturar, desenhar a jornada, mapear personas e assim por diante. Então, a gente tem muito trabalho bacana, né, acontecendo, e que a cada cliente e indústria que eu toco, eu me sinto mais privilegiada de poder ter a oportunidade de aprender bastante. Bom, vamos falar rapidamente. O que é CX, gente? Porque CX é uma palavra muito bonita, eu vejo ela bem gourmetizada por aí, com bastante gente usando para várias terminologias, mas eu queria trazer um conceito, assim, para a gente aterrissar um conceito único para o nosso bate-papo. Do ponto de vista do cliente, a experiência do cliente é a soma das percepções, das interações que esse cliente tem com uma marca. O que raio significa isso? É que nem quando você começa uma relação com uma pessoa. Poxa, eu comecei a me relacionar com alguém, qual é a minha experiência de relacionamento com essa pessoa? É tudo que eu percebo durante as interações que a gente tem entre a gente, né? Seja uma relação amigável, familiar, relacionamento amoroso. É assim que a gente evolui nas nossas relações. A gente quer continuar sendo amigo daquela pessoa, tendo proximidade com aquele parente, ou seguindo uma trajetória de relacionamento com aquela pessoa. E com o CX não é diferente. Qual que é o ponto que eu gosto de deixar bem claro? Cliente. Cliente é toda e qualquer pessoa que pode vir a ter, ou que tem atualmente, ou que já teve um relacionamento com a marca. Teve um relacionamento, é cliente. Pode ter um relacionamento, é cliente. É potencial, é cliente. Na metodologia, no CX, a gente fala que todo mundo é cliente. E eu vejo muitas pessoas confundirem cliente, consumidor, usuário e comprador. Consumidor é quem toma a decisão de compra. Comprador é quem monetiza a transação, quem vai lá e paga pelo produto ou serviço. E usuário é quem usa o produto, o serviço ou, eventualmente, um canal. E você pode ser um usuário e não ser um comprador. Você pode ser um usuário e não ser um consumidor. Você pode ser um cliente e não ser um usuário. Então, você tem algumas relações aí que se interpõem e que é importante a gente saber as diferenças. A outra coisa que as pessoas também acabam esquecendo e não levando em consideração é a questão das interações. Muitas vezes a gente acaba falando que a interação é direta, somente. Então, é num canal físico, presencial, num canal online, virtual, no canal telefônico. E interações, elas podem acontecer de diversas formas, inclusive indiretas. Qual que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente pensa em usar um produto ou serviço? Puxa, eu preciso de uma ferramenta de monitoramento de qualidade. O que eu vou fazer? Vou pesquisar na internet, vou perguntar para meus colegas que trabalham com qualidade, vou perguntar para outros gestores e vou buscar informação. Eu já sou um cliente daquela marca, porque a minha interação ali já começou. Porque, eventualmente, alguém vai virar e falar assim, puxa, Mari, eu uso a 2Clicks. E eu gosto muito, eu tive uma experiência super legal. Ou vai falar, eu uso o concorrente. E, puxa, minha experiência não foi tão legal. Não é, né? Não é em dados, né? E essa interação indireta, apesar de ser um boca a boca, ela gera uma percepção. E essa percepção, no fim do dia, faz com que as pessoas tenham essa influência de tomada de decisão. Puxa, devo comprar um produto ou serviço daquela marca? Devo continuar me relacionando? Nossa, se mais pessoas têm experiências ruins, será que faz sentido investir nesse relacionamento? E é muito parecido com relações entre duas pessoas. Então, as interações, elas podem ser diretas ou indiretas, e não precisam ser somente durante o uso de um produto, serviço ou canal. Muito pelo contrário, elas começam lá quando a gente pensou
naquela marca como possível marca para eu me relacionar, para comprar um produto, serviço, em algum momento. Só que do ponto de vista da marca, né, eu gosto bastante daquela definição, mas é muito do ponto de vista do cliente. Quando a gente chega dentro de uma empresa, CX vira a festa, né? Porque existe uma super gourmetização da nomenclatura, todo mundo gosta de usar, é nome chique, né? Você fala ainda Customer Experience, se você fala inglês ainda, uau, o negócio ficou super chique. E existe essa banalização, às vezes, da nomenclatura, sem que as pessoas necessariamente saibam o que CX significa. Ele pode ser um mindset. Mindset é uma forma de pensar, um viés cultural que sustenta a cultura centrada no cliente dentro das empresas. Então, eu posso falar, puxa, o que é Customer Experience para a 2Clicks? É um mindset, né? Que sustenta essa cultura de ser focada nos seus clientes. Mas também a gente pode chamar da área que seja responsável, que é responsável pela governança das práticas e pela cultura centrada no cliente. Então, a área que se responsabiliza por efetivamente fazer com que CX se concretize, desenhando uma jornada, entendendo quem são os clientes, coletando a voz do cliente, analisando, documentando, endereçando os problemas do cliente, é a área que é responsável por fazer com que isso aconteça, essa governança aconteça na prática, e que isso se traduza numa cultura mais centrada para o cliente. Vou deixar uma coisa bem clara. Muitas vezes a gente fala, né, acho que isso até está no próximo slide, que CX não é atendimento. Ah, CX não é atendimento. E eu vejo muitos colegas meus serem bastante categóricos. CX e atendimento não são a mesma coisa. E, de fato, não são. Atendimento é um pedacinho da jornada do cliente, e que a gente vai falar disso daqui a pouco, e é super crítico essa etapa da jornada. Mas é uma etapa. CX não se resume só a isso. CX é o todo. Só que muitas vezes as pessoas elas falam disso de uma forma tão... Como que eu vou dizer? Dura. CX não é atendimento, que parece que a gente está distanciando, né? Que CX é uma coisa gourmet que atendimento não pode fazer parte. E não é isso. E isso é muito importante para vocês profissionais da área de qualidade, principalmente porque muitas delas estão inseridas dentro de um contexto de atendimento das empresas, que não é que CX e atendimento não podem se cruzar, ou não, CX é mais e atendimento é menos. Não é isso. O único ponto é que muitas vezes a gente vai lá, troca a nomenclatura de uma área e chama de CX. Mas a área não faz nenhuma prática de CX. Não entende quem é o cliente, não coleta feedback, não entende qual a jornada, não tem nenhuma prática tangível de CX e continua fazendo as mesmas coisas. Então, puxa, eu posso ser uma área de qualidade que faz ali a minha monitoria, tem o meu checklist, pontua os meus atendentes. Isso não é CCX, isso é fazer um bom trabalho de qualidade, a gente espera que seja bom, mas isso é fazer o trabalho de qualidade. Eu posso fazer com que atendimento, qualidade ou qualquer outra área correlata se torne uma área de CX? Pode. Inclusive, eu recomendo fortemente. E aí, vendo assim na tela o Giovanni, que já foi aluno meu, a gente já falou bastante disso nas aulas, né? O quanto que é importante a gente poder dar oportunidade de áreas que são, que se relacionam com o cliente o tempo todo e tem essa porta de abertura com o cliente, sejam as primeiras a levantar a bandeira de falar, vou ser a área de CX da empresa. O que não pode? A gente tem essa gourmetização, puta, troquei o nome, dei ali um salário um pouquinho melhor para os meus atendentes ou para o meu time, mas na prática não existir nenhum incentivo de cultura centrada no cliente para o indivíduo e nenhum incentivo de práticas relacionadas à experiência do cliente dentro da companhia. Porque se torna uma promessa, um discurso vazio e uma nomenclatura que não faz muito sentido. Então, acho que esse é o ponto. E eu peço desculpas por colegas do mercado que tem essa postura de, às vezes, ser tão duros e falar, CX não é atendimento, como se a gente estivesse fechando portas. Não é isso que eu quero que vocês pensem. Eu acho que no dia da qualidade é bem importante a gente pensar o quanto qualidade tem um poder de estar ali do ladinho do cliente, ter os dados do cliente, conhecer esse cliente e ouvir em primeira mão esse cliente com uma perspectiva bem crítica sobre a experiência dele, ou dela, ou del, né? Então, é muito, muito importante que vocês tenham isso em mente, esse poder que a gente vai falar.
A outra coisa que CX não é modelo de venda. Infelizmente, muita gente correlaciona conversão, modelo de venda com experiência do cliente. É óbvio que quanto melhor for a experiência, a chance do cliente ter uma experiência mais positiva e querer comprar mais, querer se relacionar mais com a marca, voltar, não sair, não virar churn, não ser um cliente. Churn é quando o cliente ele sai da marca, né? Ele deixa de se relacionar, deixa de ser cliente ativo, cancela o produto ou serviço. A chance disso, né, de você ter clientes não fazendo isso, ou quando fizerem, ter uma possibilidade de reter esse cliente, são muito maiores com uma experiência positiva. Mas uma coisa não é análoga à outra. E muitas vezes a gente participa de empresas que a motivação de implantar CX, uma área de CX, uma prática de CX está em vamos ver resultado. E o mais importante é o caminho, como eu chego nesse resultado. É só você focar em experiência do cliente por focar, sem saber como ou sem fazer por onde, não vai te trazer o resultado desejado. Então, é a velha história do é um meio ou é um fim? E como que eu uso cada um deles para o melhor. A outra coisa, que também não é, mas que as pessoas gostam muito de confundir, é um novo conceito. Ah, CX é novo. Não, CX é um assunto super moderno, super... Gente, não é. O primeiro livro de experiência do cliente surgiu nos anos 80, chama Momentos da Verdade, de uma pessoa chamada Jen Carlson, mas esse tema da experiência do cliente como tópico central das organizações, ele surgiu pós-revolução industrial. Ele tem mais de século, e a gente insiste em dizer que ele é um tópico novo. E não é. Ponto bem relevante que eu queria colocar. Por que que no Brasil a gente fala que CX é novo? Não é porque não tínhamos organizações focadas nisso. Acho que a gente estava numa era em que a gente não tinha tanta informação das organizações que eram focadas nisso. Acho que o discurso era um pouco diferente. Acho que o foco era no cliente para algumas organizações, mas a forma era muito torta. E eu acho que a grande disrupção do mercado de CX veio quando as empresas começaram a perder mercado para empresas menores, para startups menores, e aí eu vou dar exemplos clássicos, o Nubank, Uber, Netflix, que balançaram o mercado. O Brasil é conhecidamente um dos países mais burocráticos de se empreender do mundo. Dito isso, sendo um país super burocrático de se empreender, a criação e a manutenção com sucesso de empresas disruptivas, de startups, de negócios que que fizeram completa diferença, né, no cenário político, social e econômico. Eu acho que eu apertei alguma coisa. Aqui. No cenário político, social e econômico, demoraram para chegar. Sendo um país muito burocrático, você pega, por exemplo, o Vale do Silício. Não é uma coisa nova. O Vale do Silício existe há anos. Essa preocupação, esse tópico de experiência do cliente na América do Norte sempre esteve presente, e não quer dizer que seja melhor, tá? Porque eu moro no Canadá e eu posso dizer para vocês que aqui as empresas que 10 anos atrás, quando eu morava aqui, eu morei aqui de 2008 a 2013, e comecei a trabalhar com CX lá para 2010. CX mesmo. Saí do atendimento, comecei no atendimento em 2004, lá para 2010, 2011 eu mudei para CX. Quando eu comecei a trabalhar em CX, era um tópico completamente novo para mim, mas que era muito já batido aqui nas organizações. Mas eu percebo que a diferença entre o Brasil, que demorou para ter esse chacoalhão do mercado, e a gente, que mora aqui na América do Norte, é a seguinte. Lá atrás, uma década atrás, quem estava se dando bem enquanto experiência do cliente, surfou super nessa onda, mas se estagnou. Ficou numa posição de conforto de eu já tenho esse mercado, eu não preciso fazer diferente. E no Brasil, brasileiros nós que somos, nunca desistimos, a gente tem um perfil que eu queria muito que vocês se orgulhassem também, porque a gente adora detonar, né, o país. A gente é muito... Puta, veio um desafio, a gente vai aprender como que eu faço para me inteirar do que é isso, como faz, quais são as melhores práticas. A gente tem um senso de comunidade muito forte, a comunidade de CX é extremamente unificada, extremamente produtiva dentro do cenário do Brasil, e a gente é muito... a gente é muito capaz de a gente poder transformar cenários.
várias empresas novas surgiram, vários conceitos, vários produtos. Eu nunca vi um país reagir tanto a movimento de mercado, para criar vagas novas, para criar carreiras novas, para se dedicar. Né? O Brasil é um dos países que tem os melhores programas de educação em CX, cursos, MBAs. É muito difícil você ver isso aqui, porque as empresas ficaram um pouco paradas e estagnadas no tempo. Porque como elas tinham essa vantagem competitiva no passado, isso não é uma coisa que as preocupava. Agora, começou a preocupar. Justamente porque as empresas que estão se dando bem são as que estão focando em dados. E quem não foca em dados está ficando para trás. E aí as empresas que tinham esse modelo de foco no cliente, mas sem esse foco de inteligência de dados, inteligência de experiência do cliente, estão patinando um pouco. Porque fazer o mesmo em relação à experiência, todo mundo já está fazendo. Ser preditivo, ser proativo e buscar a experiência do cliente nesse sentido, entendendo quem é esse cliente, entendendo os dados desse cliente, é uma coisa que as empresas mais inteligentes que continuaram nessa toada de foco no cliente sem se deixar estagnar, estão se dando bem aqui no nosso mercado. E no Brasil, existe uma reação muito rápida. Então, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou do Brasil e que eu sou uma profissional de CX brasileira, porque nós somos reconhecidos pela nossa capacidade de reação, de inovação e de adoção de novas metodologias, novas culturas, novas técnicas, novas carreiras, novos conhecimentos. E eu quero que vocês se sintam muito orgulhosos também. E qual que é a diferença, por fim, de CX e atendimento? Porque eu falei, né? Não é a mesma coisa, mas um pode conversar no outro. E aí, qual que é? Bom, CX é proativo, enquanto atendimento é reativo. O que significa ser proativo? Significa eu me antecipar às coisas que podem acontecer dentro de um contexto, uma conjuntura de fatores. No atendimento, e eu pus aqui vocês vão ver que tem vários QR codezinhos na apresentação, depois a gente compartilha com todos vocês. A gente salva em PDF e manda para vocês. Eu gosto muito de mandar as apresentações, porque daí as pessoas têm referência de onde eu tirei, né? Porque nada disso é só da minha cabeça, é muito estudo, muita experiência e vivência de conseguir colocar o conteúdo uma curadoria de conteúdo para vocês. Mas muitas vezes as pessoas, e tem nesse vídeo, dentro desse QR Code, que eu gosto bastante, elas pensam que CX é só um mindset, é só uma metodologia. Várias pessoas chegam para mim, Mari, vamos fazer um benchmark? Queria muito entender a metodologia de CX. CX não é só uma metodologia como a gente viu, é um mindset. Pensem em agilidade, que nem áreas de agilidade. Vocês têm o Agile, que é um mindset, que é uma cultura de agilidade, e áreas de agilidade, as squads, os times de agilidade. Então, você tem a parte do mental e do que tangibiliza aquilo, né? Os departamentos, as pessoas responsáveis, a governança, o modo de trabalho, o framework de trabalho, metodologia, e com o CX é a mesma coisa. E muitas vezes as pessoas chegam, como que eu implanto essa metodologia? Não é uma questão de implantar uma metodologia, não tem um botãozinho que você vira e fala, agora a gente é proativo. É um conjunto de práticas que fazem com que a empresa tenha um mindset orientado ao cliente para ser mais proativa em relação à experiência que ela proporciona e em cumprir a promessa de marca que ela faz para os seus clientes. E o atendimento, ele é reativo. E reativo, às vezes, a gente atrela a um conceito negativo, um conceito ruim. Puxa, reativo? Gente, reativo nada mais é do que você ter uma ação, uma reação perante a uma ação. O ponto do atendimento é que o cliente ele entra em contato quando ele tem uma dúvida ou um problema, essencialmente. Para outras coisas e outros pormenores também, mas significa que a experiência dele, a jornada dele já teve algum tipo de disrupção. Seja porque ele não entendeu alguma coisa no produto, no canal, na interação dele, ou porque ele está com um problema que precisa ser resolvido. E se isso aconteceu, o nosso papel como reativo é oferecer o melhor reativo possível, porque isso gera uma percepção gigante sobre a marca. É que nem você, puxa, você nunca fala com uma pessoa, mas se você fala porque você precisa de alguma coisa, precisa de um favor, ou precisa trocar com aquela pessoa alguma coisa, se aquela interação reativa de uma coisa que você está precisando e pedindo for ruim, você não vai querer mais pedir uma ajuda, você não vai querer mais ter uma colaboração daquela pessoa. E isso faz muito sentido, né? Então, às vezes as pessoas acabam focando tanto
encantamento, na experiência, mas acabam esquecendo que o básico precisa ser muito bem feito. E isso está muito no poder dos times de atendimento e, com certeza, com a influência do time de qualidade. Outro ponto, para que qualquer um seja excelente, proativo, reativo, CX ou atendimento, é preciso que a gente tenha uma cultura orientada aos clientes e que todo mundo se sinta responsável por isso. Não é uma bandeira de um departamento. CX, se for só um mindset, fica perdido porque não tem quem execute, e se for só uma área sem o mindset, também fica solto porque não tem cooperação e não tem alianças com pessoas que também são responsáveis por esse ecossistema de entrega de experiência. E aí fica um desejo solto de, vamos fazer mudanças e melhorias, e sem a cooperação de todos os envolvidos nesse ecossistema, não adianta. E o Kiko? E o que a qualidade tem a ver com isso? Bom, vamos lá. Vamos resgatar. O que é qualidade? Do dicionário, gente, é a propriedade que determina a essência ou a natureza de um ser ou coisa. O papel dos times de qualidade, nesse sentido, né, do nosso bate-papo, é entender qual é a essência da minha marca, qual é a natureza da minha marca e traduzir isso na interação para o meu cliente. E aí vocês já podem ver como que isso expande as tarefas e as atribuições, a descrição de trabalho de um time de qualidade. Não é só criar um bom checklist, não é só fazer uma boa monitoria, não é só dar um feedback para o time, não é só você ser um monitor de qualidade bacana, não é só as atribuições da área como um todo, é muito além. A qualidade, ela habilita a empresa para que ela demonstre a sua natureza na interação com o cliente. E não é só na interação do atendimento, que esse é o ponto que eu queria deixar muito claro. A missão de qualidade vai muito além. Começando por entender o que o cliente quer, entregar e superar as expectativas desse cliente, identificar oportunidades, motivar o time transmitindo conhecimento e antecipando os gaps e problemas. Olha aí, a gente sai do reativo. Tá, tô ouvindo aqui as chamadas, tô lendo aqui os tickets, tô lendo os e-mails, tô lendo os contatos, tô sentimentalizando, tô classificando, tô pontuando. Meu checklist fala se vai deixar 1 minuto ou 5 minutos na espera, porque ele falou bom dia com a vírgula, não com a vírgula, porque usou a palavra XPTO, não usou. Ok. Como reagimos? E o que vai além dessa camada, desse topinho do iceberg? É saber quem que é aquele cliente, ou aquela cliente, aquele cliente que quer alguma coisa dessa marca, porque a marca foi lá e se posicionou fazendo uma promessa. Eu, enquanto marca, prometo tal coisa. Por exemplo, Disney. Exemplo bem emblemático. O que a Disney promete, gente? Encantamento. Não é que a Disney sai por aí, né, falando, gente, vem cá que eu vou encantar vocês. Mas ela promete isso nas suas comunicações, no seu estilo de marca, no seu arquétipo de marca. Ela promete isso nas suas propagandas, ela promete isso no seu jeito Disney de ser. Nubank. O que o Nubank, outro exemplo bem emblemático, promete? Qual a promessa de marca do Nubank? É que vocês tenham, né, acesso à bancarização e que seja descomplicado. Eu não quero, ter que ligar e ficar 4 horas numa central para cancelar o cartão que eu perdi. Eu clico um botão no meu app e acabou. Cada marca tem a sua promessa. Primeiro de tudo, enquanto defensores dessa experiência, enquanto promotores da qualidade e voltando, essência e natureza dessa coisa que é a marca que vocês representam, é entender qual foi a promessa feita e por isso que o cliente está entrando em contato e o como isso está sendo entregue e superado dentro desse patamar de qualidade naquela interação. E não é só na interação do atendimento. Como isso ecoa em toda a jornada do cliente. Por que aquele problema aconteceu? Claro, a obrigação resolva. A obrigação é que esse ponto seja
super bem resolvido. A obrigação é que a gente reaja da melhor forma possível, da melhor forma, da mais rápida, da mais empática, da mais resolutiva possível. Perfeito. Qual que é o ponto? Se a gente não faz isso de uma forma organizada para se antecipar e chegar nesse ponto de antecipar gaps e problemas, a gente sempre vai estar correndo num círculo sem fim de resolver. E eu não quero só resolver. Eu quero ter informação, senso crítico, capacidade analítica de puxar onde está a causa raiz desses problemas para que eu consiga identificar essas oportunidades, motivar meu time para transmitir conhecimento, e não é o feedback de 5 minutos de fulaninho, vamos ouvir essa ligação e vamos ver como que você falou com o cliente. Ah, você acha que você poderia ter feito melhor? Isso é o mínimo, gente. É o básico. Esse tipo de bom senso a gente devia colocar como critério, como régua mais do que básica. O que a gente precisa enquanto líderes de qualidade, times de qualidade, é ir muito além. É que nós sejamos as pessoas que vão entender a fundo a causa raiz dos problemas, investigar e volumizar, saber quais são os problemas que mais me acontecem. E mais do que quais são os problemas que mais me acontecem, o porquê que eles acontecem, qual é o impacto disso para o cliente. Não só na ligação que ele está fazendo, que está me custando um contato, mas para a percepção de marca dele, ou para a percepção da promessa de marca que eu faço enquanto eu me dirijo a esse cliente, me dirijo ao mercado, à concorrência. E como que eu faço, então, para antecipar esses gaps e esses problemas? E tudo isso começa e se baseia em dados, certo? E o que a qualidade tem que outras áreas não têm? Acesso puríssimo a esses dados. O atendente, ele está ali no front e ele tem acesso ao cliente. A qualidade, ela tem acesso a quase que um arquivo FBI secreto. Por quê? A qualidade vai ouvir esse cliente, claro que não no seu volume total, mas uma amostra que a gente entende que tem que ser estatisticamente válida. E dentro dessa amostra válida, ela não vai ter só o acesso de escutar esse cliente, de ler aquele cliente. Ela vai ter os dados que suportam. Tá bom. Ouvi aqui uma ligação sobre isso. O que os meus dados dizem? O que os meus dados estão dizendo? Qual o tamanho desse problema? Qual o impacto? Quais as métricas que eu utilizo para medir o impacto daquele motivo de contato em específico? Aquilo que não é medido não é gerido. E a experiência precisa ser gerida para que ela possa ter uma boa reação de resolução e para que a gente possa se antecipar para ser proativo para que esse problema ou deixe de acontecer ou seja resolvido da forma mais inteligente possível, tanto para a companhia quanto para o cliente, obviamente. Vamos entender, então, por que eu estou falando disso? Dados, quem tem dado tem poder e tudo mais, porque parece um discurso super bacana, super bonito, mas eu queria que vocês entendessem por que a gente chegou nisso aqui. Tem um gráfico da Forrester que eu gosto muito. Eu não trouxe o original porque estava em inglês, mas eu achei uma consultoria que tem aqui até o QR Code, uma que traduziu muito gentilmente, que explica. Só tem um erro nesse gráfico, porque esse gráfico é de 2011, e a gente está um pouquinho depois, e ele diz, estamos entrando numa nova era do cliente. Não estamos entrando, a gente já entrou e, para mim, Mariana Demarque, já saímos, tá? Mas, basicamente, contando um pouco de histórico, de como que eram as forças de mercado anteriormente, a gente começou ali na era da manufatura, lá nos anos 1900, né? Século XX, a gente começou na era da manufatura, ou seja, empresas que conseguiam manufaturar em massa eram bem-sucedidas. Ford, Boeing, GE, empresas que conseguiam produzir. Era a força da produção, porque lá atrás não era o cliente que dizia o que ele precisava. A empresa, eu vou produzir isso aqui. Produz. Vai lá, galera, compra. Lá nos anos 40, 50, existia, por exemplo, o Ford T. As pessoas queriam se locomover. Carro, né, quando surgiu, era uma forma mais rápida, né, do que outras formas de locomoção. Só que só existia o Ford T, da Ford, né? E a Ford, ela fez um carro que era duro, que as pessoas se machucavam para usar. Muita gente tinha problema com o ombro, porque ele era um carro extremamente difícil de manejar, mas era o único que existia.
E por que as pessoas compravam? Porque era o único que existia. Não existia concorrência. E era o mais barato, o mais affordable, o mais fácil de consumir, né? O mais possível de ser consumido naquele momento para grande massa. E aí, o que a Ford fez? Taca-lhe produção. 1960, 60 anos depois, entramos na era da distribuição, ou bem conhecida popularmente como globalização. A gente começou a ter conexões globais entre os países, sistemas de transporte, ferrovias, rodovias, hidrovias, que começaram a ter um destaque, e empresas que se ligaram disso rapidamente começaram a se comunicar entre elas. Essas empresas, elas começaram a ter um diferencial. Por quê? Eu passei 60 anos produzindo uma porrada de coisa. Onde é que eu escolho essa produção? Porque também não dá para a pessoa ter 10 Ford T's na garagem. Uma hora eu preciso jogar isso para outro lugar. Aí começou o modelo Toyota de produção. O Walmart, com a sua visão de vamos distribuir, vamos estar presentes em vários mercados. Por que tem Walmart no mundo inteiro? P&G, UPS, a era da distribuição. Empresas que se apegaram nessa questão de conexões globais e de logística. Naturalmente, nos anos 90, a gente entrou na era da informação. Alguns são mais novos que isso, outros são um pouquinho mais velhos, que é o meu caso. E aí, quando eu nasci, a gente ainda estava ali na distribuição, mas logo fomos para a era da informação. E dentro da era da informação, a gente começou a ver os computadores, o acesso à internet, celulares gigantes, o Motorola com o joguinho da cobrinha, Nokia, na verdade, né, com o joguinho da cobrinha, os Motorolas tijolões. Mas as pessoas começaram a se conectar de uma forma mais rápida, que não dependia só de logística física, dependia de conexões. E as empresas que pegaram isso de eu posso vender o que eu quiser, aonde eu quiser. Eu posso me conectar com clientes e pessoas aonde eu quiser, do jeito que eu quiser, com a flexibilidade de não ter, né, que me usar desse sistema logístico. Essas pessoas começaram essas empresas começaram a ter uma grande vantagem perante as outras. A Amazon foi criada nos anos 90, lá em 1991. Recomendo fortemente um livro chamado A Loja de Tudo. Conta a história da Amazon. Eu amo esse livro e ele fala muito sobre a centralidade do cliente como um ponto propulsor na criação da marca. Jeff Bezos é o meu amor platônico, ele é um cara maravilhoso, é muito inteligente a forma que ele conduziu a Amazon. Ele já não é mais o CEO, mas ele ainda é um executivo na marca, mas como fundador e criador, é uma marca que para mim é muito inspiradora. Amazon, Google, enfim, empresas que começaram a se utilizar desse ponto de informação como ponto de conexão entre pessoas, como forma de conectar marcas e pessoas. Entramos em 2010, na era do cliente. Gente, estamos em 2022, tá bom? Deixa eu só fazer um pequeno ponto. De uma era para outra daqui, ó, acho que vocês conseguem ver meu mouse, né? 60 anos. Na próxima, 30. Na próxima, 20. Em tese, a gente já está há quase 12, 13 anos aqui na era do cliente. Vocês acham que a gente ainda está na era do cliente? Mari, mas a gente está sim. A gente está numa outra era, vou falar para vocês. Mas, brevemente, 2010 era do cliente. Passamos daquela cadeia de produção de empurrar para... Puxa, estamos ali conectados. Na era da informação, o cliente tem mais informação, tem acesso a resenhas, tem acesso a saber mais sobre aquela marca, tem acesso a pesquisar, tem acesso a buscar o que ele deseja. E a gente viu uma mudança, um câmbio de quem puxa essa demanda é o cliente. A gente não empurra, a gente puxa. E aí a gente saiu da cadeia de empurrar para o cliente o produto para a cadeia, né, do cliente puxar. Cadeia push, que é de empurrar, para a cadeia pull, que é o cliente puxar a demanda do que ele quer. Não é que a gente não está na era do cliente. E não é que a gente não entrega o que o cliente quer. Mas, hoje, o cliente, o que ele espera? Ele não está só na era do cliente esperando que uma empresa produza aquilo que ele deseja e que ele está pedindo faz tempo. Ele quer que as empresas
tenham uso dos dados e informações e a confiança digital que ele deposita na marca para que elas ofereçam os produtos e serviços que esse cliente deseja, sem que ele tenha esforço para dizer o que ele precisa. Exemplo, Netflix. Por que é gostoso assistir Netflix versus Blockbuster? Tirando o óbvio que, né, você não precisa levantar a bunda do sofá para devolver a fita e rebobinar a fita com caneta Bic. Porque você está sentadinho, você tem controle, você tem flexibilidade, você assiste onde você quer, a hora que você quer. Mais do que isso, vem um percentual, a experiência é muito personalizada. Então, se eu entrar no meu Netflix ou no do Franklin, vai estar diferente, tanto a tela principal, quanto a lista, quanto os trechos de trailers que eles colocam disponíveis para a gente. Porque nós somos pessoas diferentes, com desejos e gostos diferentes. E isso conduz a minha experiência e promove que a minha experiência seja contínua com essa marca. De novo, relacionamento entre marca e pessoas. Eu vou preferir muito mais estar num relacionamento com o namorado, com o noivo, com o marido, que saiba o que eu gosto e quero, e que a gente tenha uma comunicação que seja tão efetiva, tão eficaz, que a gente se entende na convivência, do que eu precisar ficar verbalizando o tempo todo aquilo que eu desejo. É cansativo a gente pedir, a gente verbalizar, a gente falar. E o cliente não quer ter esse cansaço e esforço. O cliente, ele quer que a marca entenda. A Netflix faz uma coisa muito bacana. Você terminou de assistir uma coisa, ela já vai lá te recomendar 2, 3, 4, 5 coisas para você assistir em seguida. Te dá o percentual de match com o seu perfil de cada uma das coisas que tem ali. Organiza as suas fileirinhas, né, de sua lista, continue assistindo, de acordo com aquilo que ela percebe que você navega. Então, eu chamo a era de agora de Customer Data Driven. Isso é Mari, isso eu não tirei de lugar nenhum. Eu chamo. Quem já fez aula comigo, eu falo bastante. Customer Data Driven. Por quê? É uma era do cliente, e ela é centrada no cliente, mas ela é uma era imediatista do cliente, de que a empresa que se der conta de usar os dados desse cliente para se antecipar, não só aos problemas, que isso é mínimo de obrigação, mas as soluções, processos e produtos e serviços, ela vai se dar bem. E ela tem que fazer isso de uma maneira inteligente, não é só sair oferecendo qualquer coisa. E outro ponto, segurança e confiança digital. Digital Trust, que a gente chama. Eu, enquanto cliente, quando eu me relaciono com uma marca, eu não estou deixando só meu dinheiro, eu estou deixando minhas informações, meus gostos, minhas preferências. Eu estou deixando dados sobre minha família, documentos pessoais. Eu estou confiando meu tempo, meu dinheiro e minhas informações, mais do que pessoais, para uma marca. E essa marca, hoje, na perspectiva de um cliente, ela tem a obrigação, primeiro, de deixar esses dados como privados, de cuidar dos meus dados, e não só de cuidar, porque isso, de novo, é o básico do esperado, mas de usar de forma produtiva e inteligente, me oferecendo produtos e serviços que me façam sentido. E isso não muda para a qualidade. Quando a qualidade está ali fazendo a sua monitoria, ela não está aplicando só um checklist. A qualidade tem acesso ao tesouro, que é os dados daquele cliente. Quem é, qual a jornada, quais os problemas, quais os motivos de contato, como essa interação acontece, quais são os sentimentos que saem dessas interações, quais são os as potenciais formas de resolucionar esses problemas. O que o cliente nas entrelinhas está pedindo, além de uma resolução? Como fazer de forma inovadora, disruptiva e diferente as coisas melhorarem? Ou inovar? Qualidade tem o tesouro que ninguém dentro da área de atendimento tem, só vocês. Eu gosto bastante desse gráfico, e esse infelizmente não tem em português, mas é um estudo da Gartner de 2020, tá? Todo ano eles fazem. Mas o mais recente publicado é esse aqui, que fala que são os tops de desafios de entregar a experiência do cliente. E um dos tops de desafios, o primeiro, que eu sempre falo na aula de MBA da Seda, é a falta, deixa eu voltar um pouquinho, de uma estratégia de experiência do cliente apropriada. Ou seja, a empresa sabe que tem que focar no cliente, mas meio que
não sabe por onde começar, não tem uma estratégia única, as pessoas não sabem convergir na mesma direção, ninguém não tem muito claro para onde vai, para onde fica, e isso é um grande problema. Só para vocês entenderem o gráfico, tem 3 cores de azul, e aí tem o rank 1, 2, 3, que é a pessoa pontuou isso como primeiro tópico, ela escolhia, né, ranqueava ali quais eram os principais problemas. E aí, na soma, saiu esse gráfico mostrando que falta de estratégia apropriada é o primeiro, né? Ou em primeiro, segundo ou terceiro lugar, mas na somatória é o primeiro motivo. E o segundo motivo são problemas relacionados à coleta, gestão e storing, armazenamento de dados do cliente. Por quê? O cliente, ele não está deixando dado porque ele é bobo, porque ele gosta. Ninguém gosta de ficar deixando dado. Eu detesto preencher CPF, e-mail, telefone. Eu fico pensando onde vai parar meus dados e o que eu estou recebendo em troca. A gente tem um problema de entregar uma boa experiência porque não é só o dado. É o que eu faço com esse dado? O que eu faço com essa voz do cliente, esse feedback? O que eu faço com essa informação sobre quem é esse cliente? É tão estratégica essa informação que a gente precisa desdobrar ela em vários aspectos, de segurança, de análise, de como eu documento, de como eu endereço, de como eu reporto isso dentro de casa. Então, é muito importante pensar nos dados como um grande aliado de diferenciação. E como que eu resolvo esse problema? Não esse problema, mas esses desafios enquanto qualidade. Primeiro, conheça seu cliente. Monitoria de quem vocês estão fazendo? Porque vocês não estão monitorando o atendente, vocês estão monitorando a experiência do cliente. Vocês já pararam para pensar? Eu não estou monitorando uma pessoa, eu estou monitorando a experiência que essa pessoa é um facilitador para entregar. Porque essa pessoa, no fim do dia, ela está vestindo a camisa da empresa. Podia ser o Joãozinho, a Mariazinha, o fulaninho. E o nosso papel é entender para quem que a gente está fazendo isso. Qual que é a jornada desse cliente? E essa interação que eu estou pegando aqui, onde é que ela se encontra no ecossistema? E como que o cliente está se sentindo em relação a isso, mais do que só as palavras que ele está trazendo? Nas entrelinhas, tem alguma sugestão de como melhorar? Tem como entrar em contato de volta para perguntar para esse cliente, explorar um pouco mais as soluções propostas? Dê voz a esse cliente. Seja um canal. Nenhuma empresa existe sem dados, clientes e feedback. Se eu tenho portas abertas enquanto empresa, que eu seja a padaria do Zezinho da esquina, eu tenho dado, talvez não esteja em sistema, talvez não esteja estruturado, mas a padaria do Zé da esquina sabe dizer quantos pãezinhos ela faz por dia e quantos ela vende. Eu tenho cliente, a não ser que a sua empresa seja muito rica para se manter de pé e aberta sem nenhum cliente, né? Não faria sentido, mas eu tenho cliente, mesmo que eu não saiba quem eles são, e eu tenho feedback. Ah, mas o feedback é no papel de pão. Ah, mas o feedback é porque um cliente gritou comigo. Ah, o feedback é um Google, a avaliação do Google. Ou as 2 estrelinhas que me deixaram ali no Facebook. É feedback. Tem um fiozinho da meada ali para puxar. Quantifique esses problemas. Como qualidade, vocês conseguem quantificar muita coisa. Primeiro, porque vocês têm acesso a amostras estatisticamente válidas do que acontece. E segundo, porque vocês têm como entrar em contato com outras áreas da companhia para fazer esse trabalho de investigativo de, peraí, vejo que esse é um dos principais problemas. Deixa eu puxar para saber quão volumoso é e qual o tamanho desse impacto e o que isso significa nos meus resultados. Enderece esses problemas. Sejam as pessoas que, com esse poder secreto de ter dados, vão puxar a bandeirinha do vamos resolver? Agora que eu já sei quem é o cliente, qual a jornada, qual a percepção, quais são os problemas e o tamanho deles, puxa, vamos começar aqui priorizando alguns? Não precisa resolver tudo. Vamos priorizar um outro? Vamos resolver? Vamos dar uma priorizada para a gente conseguir, no mínimo, ter um casinho de sucesso para a gente conseguir ganhar credibilidade e ganhar alianças? E comunique os resultados. Faça com que as pessoas saibam o que aconteceu. Entenda esses clientes, adote os problemas, não adote o cliente, adote o problema. Resolva as coisas na causa raiz. Comunique as pessoas sobre o que está acontecendo, né? Porque também tem bastante departamentos que falam, eu sou, sei lá, processo, qualidade, treinamento, atendimento, seja lá qual for.
tem essa vontade, essa gana de ser o propulsor de CX, mas acaba não comunicando ninguém que está fazendo isso. E se isso não acontece, se isso não é bem comunicado, bem alinhado, a gente fica um pouco perdido. Peraí, quem está puxando o bonde da governança? Então, comunique as pessoas. Treine, capacite e empodere o time para fazer isso. Vocês são influenciadores gigantes. Gigantes. E as pessoas que esse time olha para dizer, uau, eu sei a minha responsabilidade de entrega de experiência, eu sei como fazer e eu sei o porquê eu estou fazendo. Na prática, acho que o mindset que fica quando a gente pensa no quanto a gente tem acesso a dados e o quanto a gente tem acesso a, de uma forma bem empoderada de se fazer a coisa, ou de, no mínimo... Gente, e quando eu falo isso, parece que a gente está dizendo que vocês têm que ser, assim, presidente da empresa para fazer o negócio acontecer. E não precisa. Vocês conseguem começar pequenininho. Escolham um problema para resolver, que esteja dentro do alcance de vocês, e mostre os resultados. Por quê? O mindset é: clientes são um recurso finito, eles acabam. Cliente não é substituível. Cliente, quando ele vai embora, ele leva tudo. Recomendação, receita, lucro. Ele leva novas compras, compras maiores. Cliente leva embora tudo. E a gente fica sem nada. Ah, mas eu cresci minha carteira. Eu trabalhei numa empresa que a gente conseguia fechar 50 mil contratos por mês. A gente ia lá e cancelava 40. Era assim. E aí fazia 2 anos que a empresa estava andando de lado, porque tinha esse mindset de venda, 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 venda. Contrata 1.000 pessoas para força de vendas. Vender não é oferecer experiência. Lembra lá no começo, não é modelo de venda. Experiência faz com que a venda seja uma venda produtiva. A experiência faz com que essa venda tenha qualidade e se mantenha, que não vire um churn. Mas não é a única forma. O outro ponto, desculpa, só para continuar a frase, os clientes são um recurso finito, como eu falei, e a fonte de toda receita e lucro hoje e amanhã. Eles são, portanto, o ativo mais valioso de qualquer organização. E aqui, sem entrar numa polêmica de, mas a experiência do cliente, a experiência do colaborador. É óbvio que o colaborador é importante. É óbvio que ele precisa estar engajado. E isso faz parte da cultura da empresa. Se eu tenho uma cultura orientada a clientes e a pessoas, eu tenho que refletir isso internamente. Isso é uma questão de coerência básica. Mas o cliente, ele paga pelo negócio. E, às vezes, a gente é muito focado na marca, a gente ama a marca. Eu já vi muito isso acontecer. Eu gosto da marca que eu trabalho e eu sou um super defensor. E a gente acaba não conseguindo separar esse papel do cliente dentro da expectativa e da percepção e do porquê que ele se sentiu frustrado em relação a essa experiência. A gente acaba se perdendo um pouquinho. Tipo, e aí? O que eu faço? Quem que tá certo? Quem que tá errado? E eu não estou dizendo que isso significa que a gente possa aceitar ou deva aceitar qualquer comportamento do cliente, mas sim que a gente tem que ser muito capaz de olhar além daquela interação, do porquê que aquele comportamento, aquela frustração está emergindo. E, por último, CX não é um projeto. Tornar-se centrado no cliente é uma jornada que tem início, mas não tem fim. CX não é projeto. Muitas vezes eu já ouvi, Mari, vamos criar um projeto de CX? Você dá consultoria? Nossa, a gente está começando aqui um projeto de CX. CX não é projeto. CX é jornada. E é uma jornada que precisa ser construtiva, progressiva. Precisa de regar a plantinha. Não é um projeto com início, meio e fim. Precisa ser algo consistente e evolutivo. A gente agradece a participação. Fechei com 1 minutinho aí de atraso e queria saber se tem alguma pergunta. Quem quiser, fica à vontade para ficar. Eu ainda tenho mais algum tempinho.